Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Com vocês mais uma vez o professor Douglas Canário e eu vou dar continuidade com vocês ainda em normas da corregedoria. Lembrando, eu sempre peço o que, Canário? Para você assistir a última aula, fazer a revisão de cada tópico que a gente vai falando e depois partir para a próxima. Canário, não tenta matar tudo de uma vez só com velocidade. Eu não quero velocidade de qualquer forma. Eu não quero pressa, perdão. Eu quero velocidade, que é muito diferente. Como assim, galera? Pressa de qualquer jeito, velocidade é com técnica. Então, o que eu quero? Que você revise cada tópico, bate na lei, bate no slide, bate na lei, bate no slide, volta o vídeo, se for o caso, anota o que eu já grifei e depois você parte para a próxima aula. Por quê? Porque isso vai te ajudar muito a fixar o seu conteúdo. Essa banca vai ser uma banca de decoreba. Ficar lendo a letra da lei, você já sabe o que você tem que fazer. Só que se você for revisar e for grifar os principais pontos, vai te ajudar a economizar muito mais tempo. Beleza? Então vamos tacar fogo nesse trem aqui. Mais uma vez, segue com vocês o que, Canário? Minhas redes sociais, Professor Canário, Facebook, Instagram e também YouTube. Canário, posso mandar dúvidas pelo Instagram? Pode mandar sim. Beleza? Que eu puder te ajudar, estarei aqui. Vamos lá. Diz assim pra gente, ó. Decorrido o prazo estabelecido e desde que reputados sem utilidade para a conservação pelo escrivão judicial, serão utilizados mediante autorização do juiz corregedor permanente nos termos do artigo 2º, 77. As guias de recolhimento de diligência do oficial de justiça serão conservados pelo prazo mínimo de 2 anos contados do arquivamento, aplicando-se a indenização disposto no parágrafo 2º do artigo 74. Galera, isso aqui eu só coloquei bem pequenininho, só para você dar aquela decorebinha só, de leve, nada absurdo. Galera, é bom você dar essa decoreba? Sim. Isso é o que, Canário? O artigo 79 do Código de Normas. Beleza? Dá uma lidazinha nele que vai te ajudar bastante. O que eu gravo daqui, Canário? Eu gravo que as guias de recolhimento de diligências do oficial de justiça serão conservadas pelo prazo mínimo de 2 anos. Então, se é guia de recolhimento, o que, Canário? Do oficial de justiça, serão conservados pelo prazo mínimo de 2 anos. Canário, pode ser mais? Pode, mas o mínimo é 2 anos. O que eu quero falar mesmo é a escrituração, ou seja, da escrituração. Na lavratura dos autos, termos, requisições, ordens, autorizações, informações, certidões ou translados que constarão no livro autos de processo ou papéis avulsos, excluídas as atuações e capas, serão observados os seguintes requisitos. O papel utilizado terá fundo inteiramente branco. Mentira, galera, que eu tenho que gravar assim. Se no papel tem que fundo inteiramente branco ou ser reciclado, salvo disposição expressa em contrário. Ou seja, ou ele tem fundo inteiramente branco ou ele é reciclado. A escrituração será sempre feita em vernáculo, preferencialmente por meio eletrônico, por tinta preta, azul indelével. Os numerais serão expressos em algarismo por extenso. Caraca, Canário, então vou ter que gravar como é que é a escrituração? Sim, vou ter que gravar como é que é a escrituração. Na lavratura dos autos, termos, requisições, ordens, autorizações, informações, certidões ou traslados que constarão de livros, autos de processo ou papéis avulsos, excluídas as atuações e capas, serão observados os seguintes requisitos. Os espaços em branco e não aproveitados nos livros e autos de processo serão inutilizados. Se não for aproveitado e ele está em branco, Canário, ele vai ser inutilizado. As assinaturas deverão ser recolhidas imediatamente após a lavratura do auto ou termo e identificadas como nome por extenso do signatário. Na escrituração, serão evitadas as seguintes práticas. Evitadas. Entrelinhas, erros de digitação, omissões, emendas, rasuras, borrões. Na ocorrência das irregularidades, far-se-ão devidas ressalvas antes da subscrição do ato na forma legível e autenticada. As anotações de sem efeito, que eu já grifei muito contigo, quando estritamente necessárias, sempre serão datadas e autenticadas com a assinatura de quem haja lançado nos autos. Ou seja, eu vou lá e lanço, errou, sem efeito. As anotações a lápis nos livros e autos de processo, mesmo que a título provisório. Ou seja, Canário, então isso é evitado? Sim. Mesmo que for a título provisório, não faz a lápis nos livros. Beleza? Ainda na escrituração é vedada agora. Canário, eu trouxe para vocês o que? Aquilo que seria evitado. Agora é aquilo que é vedado, aquilo que eu não posso fazer. Então vamos que vamos. Aí ele diz, a utilização de borracha ou raspagem por outro meio mecânico, bem como o uso de corretivo, detergente ou outro meio químico de correção. Nada que apague. Errou, não vai fazer isso, caralho, de jeito nenhum. A assinatura dos autos nos termos em branco
Total ou parcialmente, não pode assinar, ou seja, em branco. A utilização de abreviaturas, abreviações, acrônicos, siglas ou símbolos, ou seja, excetuando-se as formas consagradas pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa e da Academia Brasileira de Letras, ou seja, as adotadas por órgãos oficiais e as convencionadas por determinada área do conhecimento humano. Galera, só se for abreviação de determinado conhecimento humano. Dá um exemplo, LTDA, você já sabe que é limitado, ou seja, coisas desse tipo. Fora isso, não. A utilização de chancela ou de qualquer recurso, isso aqui cai toda hora, que propicia a reprodução mecânica da assinatura do juiz. Gente, a VUNESP, ela é apaixonada, vou lançar até um coração aqui, ó. Ela é apaixonada por isso aqui. Cara, não acredito em você, vai lá e faz questões. A galera sabe que eu gravo muitas questões, ou seja, e faço boto diversos vídeos, até no YouTube mesmo, de questões. Canário, reprodução mecânica de assinatura do juiz cai um dia assim, o outro também. Então, se você erra isso aqui, eu mato você. Tá todo mundo comigo? Beleza. Então, já botei que a VUNESP ama. Então, este aqui você não pode esquecer de forma alguma. Ah, então significa que o restante não cai? Não estou dizendo que o restante não cai. Estou dizendo que esse é o que mais cai. Vamos que vá, mais um pouquinho. A escrituração de termos, atos, papéis em geral. Observará os critérios de clareza, objetividade e síntese, sem descuidar da perfeita individualização de pessoas, fatos ou coisas quando necessário. Ou seja, canário, então tudão, normal, beleza? Então ele diz, observará critérios de clareza, objetividade, mas sem descuidar de perfeita individualização. Ou seja, das pessoas, fatos, coisas, o máximo de imparcialidade possível. A qualificação das pessoas trará os elementos necessários à sua identificação. Aí ele diz, tratando-se de pessoa física, constarão nome completo, número de RG, inscrição, CPF, número, ou seja, faltante, este último filiação, sem prejuízo de outros dados que auxiliem a sua identificação. Tratando-se de pessoa jurídica, constarão a firma ou denominação, número de inscrição do CNPJ e o endereço sede, sem prejuízo de outros dados que auxiliem na sua identificação. Galera, tudo o máximo possível de informações, beleza? Os ofícios e cartas precatórias expedidas constarão a comarca, a vara e o endereço completo do fórum remetente, inclusive o número do código de endereçamento postal, telefone de correio eletrônico e e-mail institucional. Os instrumentos de ordens, requisições, precatórias, ofícios, autorizações judiciais, autos e termos processuais, sentenças, decisões e despachos conterão de forma legível nome completo, o cargo ou função da autoridade judiciária, os servidores e os que lavrarem, ou seja, que os lavrarem, confiaram e subscrevam a fim de que se permitir a rápida identificação. Então tudo, canário, sim, e conterão de forma legível, beleza? Esses pedacinhos aqui são de decoreba realmente, mas que a VUNESP é meio louca, então de vez em quando ela dá uma loucura dessa e cobra. O escrivão certificará a autenticidade da firma do juiz que subscreveu o documento, indicando-lhe o nome, o cargo ou exercício no juízo nas seguintes hipóteses. Então, como é que ele vai indicar, canário? Na expedição de alvarás de soltura, mandatos ou contramandatos de prisão, requisições de preso e demais atos para os quais a lei exige certificação de autenticidade. Quando houver dúvida sobre a autenticidade da firma. Aqui, nos ofícios de justiça contemplados com o sistema informatizado oficial, que permite a utilização de ferramenta consistente na assinatura por certificação digital, dispensa-se a certificação de autenticidade da assinatura do juiz. Ou seja, canário, nos ofícios de justiça contemplados no sistema informatizado, que permita a utilização de ferramenta consistente na assinatura por certificação, lembrando, não é e-mail que propicia a reprodução mecânica, tá? Digital, aí ele dispensa-se o que? A certificação de autenticidade da assinatura do juiz. Por quê? Porque ele já tem o que, cara? A assinatura por certificação. Os mandados, as cartas postais, os ofícios gerais de comunicação
expedidos em cumprimento de ato judicial, em não havendo determinação do juiz em sentido contrário, serão assinados pelos escrivães, declarando que o fazem por ordem do juiz. Canário, então diz, se tiver em cumprimento, canário, e não havendo determinação contrária, serão assinados pelos escrivães, declarando que o fazem por ordem do juiz. Ou seja, eu estou fazendo, mas é por ordem do juiz. Então, desculpe o termo, uma das formas dele só afirmar, declarar. Beleza? Desculpe o termo, de tirar o dele da reta. Dizer que não é, estou fazendo porque estou cumprindo ordem. A subscrição do juiz é obrigatória quando a lei ou estas normas de serviço expressamente exigirem. Por exemplo, busca e apreensão cautelar, prisão, contramandado, prisão, alvará de soltura, alvará em geral, levantamento de depósito judicial, ordem de arrolamento explícita ou implícita. Claro que a lei é estas normas, mas tem muita lógica, serviços expressamente exigirem. Por que ele precisa de subscrição do juiz, canário? Muito simples. Por exemplo, busca e apreensão cautelar, prisão, canário, isso é o juiz. Beleza? Não tem muito o que discutir. Continuo contigo. Houver determinação de desconto de pensão alimentícia. Se houver determinação, preciso do juiz. Os documentos ou papéis forem dirigidos à autoridade, por exemplo, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Poder Legislativo, chefe do Poder Executivo, delegado de polícia, comandante da Polícia Militar e das Forças Armadas. Ou seja, canário, então nesse caso eu vou precisar da subscrição do juiz? Sim, vou sim. A emissão de cartas postais, considerada inclusive a expedição por meio eletrônico, independerão da assinatura do escrivão ou do escrevente, desde que o documento conste o nome do cargo do funcionário emitente e não exista determinação do juiz em sentido contrário. Na hipótese de não enquadrado nas hipóteses contidas, ou seja, o artigo seja observado o disposto no parágrafo único, artigo 94. Beleza? Isso aí foi alterado já tem muito tempo, não tem nem muito o que discutir não. Foi lá de 2015. Continuei contigo aqui. As disposições previstas na seção relativas à escrituração em meio físico, toma cuidado que aqui eu já estou falando de meio físico, aplicam-se no que couber à escrituração do sistema informatizado oficial, especialmente no cadastramento de dados. Então, igualzinho do cadastramento lá, galera, mesma forma. Na movimentação processual, idêntico do sistema eletrônico. Na lavratura e expedição, os documentos sejam ou não juntados aos autos do processo. Idêntico, não muda nada. Da seção 8, da ordem de serviços de processo em geral, subseção. Da atuação, abertura e volumes, enumeração de feitos. Ao receber a petição inicial ou a denúncia, o ofício de justiça providenciará, olha que detalhe, em 24 horas, a atuação nela fixando a etiqueta que, gerada pelo sistema informatizado e oriunda do distribuidor, atribui número ao processo e traz outros dados relevantes. Juízo, natureza do feito, nomes das partes, data, etc. Então vamos lá. Ao receber a petição inicial, a denúncia ao ofício de justiça providenciará, em 24 horas, a atuação nela. Vai fazendo o quê? Fixar a etiqueta que gerada pelo sistema informatizado oriundo do distribuidor. Então o sistema informatizado pega o distribuidor e vai distribuir, beleza? Então vai ter um número, beleza? Atribui número ao processo. Show. Claro que não é um processo qualquer, não é um nome, Joãozinho das Couves. Não, tem um número. E traz outros dados relevantes. Juízo de natureza do feito, nomes das partes, etc. Então, caralho, isso por enquanto é o quê? Só a ordem de serviços, beleza? Da atuação e da abertura. O que eu tenho que gravar? 24 horas. Caralho, por que eu tenho que gravar? Ele providencia em 24 horas. Quem? O ofício de justiça. É dispensada a lavratura de certidão no interior dos autos a atuação do registro do processo. O ofício de justiça fixará na atuação tarjas coloridas na posição horizontal para assinalar situações especiais descritas nestas normas de serviço. Os autos de processo não excederão a, mentira, lembra que eu falei? 200 folhas em cada volume. Isso aqui, a banca, ela é
mais do que apaixonado. Já lancei um coração, não foi à toa. Por quê, canário? Porque o nome desse coração aqui é o quê, canário? Vou botar até um V dentro do coração. V de quê? De VUNESP. VUNESP ama, ela é apaixonada. Então tem 200 folhas. Mas falou de livro de visitas. Se falar de livro de visitas e correções, falou quantas folhas? 100 folhas. Autos de processos, quantas folhas? 200 folhas. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, canário. Vou jogar isso aqui, vamos fazer uma tabelinha pra você nunca mais errar isso na tua vida. Porque se você errar isso aqui, eu vou te enforcar. Falei de livro. De visitas e correções. Igual a 100 folhas. Canário, falei de autos do processo. Falei de quantas folhas? 200 folhas. Grava isso aqui, por quê? Porque você pode saber assim, ó. Posso ter mais ou menos? Posso ter mais ou menos? Fala assim, pode. Pode sim, canário. Aqui eu posso por quê? Primeiro raciocínio. Determinação judicial ou para manter a peça correicional. Porque é o livro de visitas e correições. Por isso que é para manter a peça correicional. Caraca, aqui, canário, posso para manter os autos do processo. Ou por determinação expressa. Ou seja, então 200 e outros 100 folhas? Sim. Tenho que gravar? Sim. Se esquecer isso aqui, se esquecer, se mata. Porque isso vai cair na sua prova. Canário, não cai não. Muito difícil cair. Nunca caiu. Vamos ver então, só de raiva. Vamos ter certeza se eu estou falando. Ou seja, os 200 em contrário para manter a salva determinação judicial expressa em contrário ou para manter a peça processual nos seus documentos e anexos, podendo, nesses casos, ser encerrado com mais ou menos folhas. Aí é o que diz a questão que eu quero falar com vocês do ano de 2015. Banca VUNESP, órgão TJ São Paulo, escrevente técnico. Acerca da atuação, abertura dos volumes e numeração de feitos. Prevêem as normas da Corregedoria Geral de Justiça que todas as conclusões os juízes serão anotados no sistema informatizado, acrescendo-se a carga em meio físico ou eletrônico com um número máximo de 50 processos por dia. Não. Letra B. Deverá ser feita a conclusão dos autos no prazo de 48 horas, excetuados os processos em 3 dias, 5 dias, dependendo da complexidade dos autos a serem realizados? Claro que não. Os autos de processo não excederão a 200 folhas em cada volume. Opa, tá bonito, até aqui. Se autos do processo, 200 folhas, porque se fosse livro de visitas e correções, seriam quantas folhas? Isso, 100. Fala comigo, que eu tô carente. Salvo determinação judicial expressa em contrário, ou para manter a peça processual com os seus documentos anexos, podendo, nestes casos, ser encerrado com mais ou menos folhas. Tá linda demais, deixa um potinho nascer, vamos ler a D. Para juntado da mesma oportunidade de 2 ou mais petições, documentos, será confeccionado um termo de juntada para cada uma das peças com a devida descrição pormenorizada do conteúdo delas? Não. Por que não? Deixa eu te explicar. Porque aqui, canário, para juntado na mesma oportunidade de 2 ou mais petições, eu vou fazer um único termo de juntada para tudo. Claro, eu juntei várias petições, juntei vários documentos. Ó, oportunidade de 2 ou mais petições de documentos, será confeccionado um termo de juntada para cada uma das peças? Não, eu faço um único termo. Agora, se foi cada uma num dia diferente. Mas se for na mesma oportunidade, eu faço um único termo. Beleza? Então, confeccionado o termo de juntada? Não, para cada uma das peças, nada disso. Beleza? Eu faço um único termo. A não ser que seja um dia diferente. Receber a petição inicial, denúncia, ofício de justiça, providenciará em 48 horas a atuação nela fixando etiqueta gerada pelo sistema informatizado oriundo do distribuidor? Não, em 48? Não, fala, canário, em 24. Portanto, errado. Gabarito aqui pra gente. Letra C é o gabarito desta questão. Os autos de processo excederão, ou seja, canário, não excederão em cada volume o quê? 200 folhas, salvo determinação judicial expressa ou para manter a peça processual. Canário, isso é qual? O artigo 89. Tenho de decorar? Sim, anota no braço esse artigo, eu tô brincando, tá? Não anota no braço não. Mas faz um papel e coloca isso na parede da sua sala que você vai precisar disso. Os autos do processo não excederão a 200 folhas em cada volume,
salvo determinação judicial expressa, em contrário para manter a peça processual com seus documentos, podendo, nestes casos, ser encerrado com mais ou menos folhas. Artigo 89, apaixone-se por ele. Próxima questão. Aplicada em 2010. Aquela questão que eu trouxe para vocês, eu trouxe a questão aplicada em 2015. Aí eu voltei lá atrás, fui pegar uma questão bem velha, lá de 2010. TJ São Paulo, VUNESP. Excetuados os casos especiais decididos pelo juiz, os autos do processo não poderão, via de regra, exceder em cada volume se autos do processo são quantas folhas? Fala comigo, galera. Se autos do processo são 200, porque 100 folhas é o quê? Livro de visitas e correções. Beleza? Maneiro demais, que emoção. Canário, isso cai realmente. Mais uma. Gabarito 200 folhas, ou seja, os autos não poderão exceder 200 folhas. Mentira, Canário, agora eu vou na questão de 2007. Já fui 2015, já fui 2010, agora eu estou indo lá atrás de 2007, para tu ver quantas questões já caíram sobre isso. Os autos de processo, excetuados os casos especiais decididos pelo juiz, não poderão exceder de 50 folhas em cada volume? Não. 100 folhas em cada volume? Não. 150? Não. 200 folhas em cada volume. Mais uma vez a mesma coisa. Não acredito. É a mesma questão, não é? São anos diferentes. Qual artigo? 89. Deu para te provar que vai cair 89? Canário, é muito sério isso aqui que eu estou te falando. Artigo 89 da sua lei você não pode deixar de ler nunca. Já sei, lê todo dia. Lê até no domingo, antes um pouquinho de entrar no local de prova. Você vai ler. Canário, vou ler sim. Por quê? Porque você não pode esquecer de jeito nenhum, de forma nenhuma. O encerramento e a abertura dos novos volumes serão certificados em folhas regularmente numeradas, prosseguindo-se a numeração sem solução de continuidade no volume subsequente. A numeração ordinal iniciativa dos novos volumes será destacada nas respectivas atuações e anotada na atuação do primeiro volume. Nos feitos antecedidos do procedimento preparatório, a peça inaugural, petição inicial, ação civil pública, representação em procedimentos afeto à área infracional da infância e juventude, denúncia de atuação penal pública, etc. Terá o quê? Terá a numeração própria, apontando-se o número da folha, seguindo a lei de letra. 1 e 2, enfim, por aí vai. Só formam números mencionados, procedimentos preparatórios, inquéritos civis, comunicações, enfim, por aí vai. Não tem muito o que discutir isso não. Os escrivãos judiciais, ou sob sua supervisão, os escreventes zelarão pela correta numeração das folhas. Beleza? Então, no fundo, é o escrevente que vai fazer, porque o escrivão vai ficar de olho. Em caso de erro de numeração, certificar-se-á a ocorrência, sendo vedada a renumeração. Na hipótese de numeração repetida, acrescentar-se-á apenas uma letra ao alfabeto. Ou seja, se repetiu 78, 78A, 78B, enfim, por aí vai. Da recepção e juntada de petições nos atos judiciais e das cotas nos atos. É vedado aos ofícios de justiça receber e juntar petições que não tenham sido encaminhadas pelo setor de protocolo. Canário, então ele não pode, Canário, que não vem pelo protocolo. Tem exceção? Sim. Tem que ter um vírgula salvo. Se não tiver um vírgula salvo, não tem existência pra gente no mundo jurídico. Tô brincando, mas é real. Tem que ter um vírgula salvo. Salvo o quê? Quando as petições de requerimento de juntada de procuração ou de subestabelecimentos apresentadas pelo interessado diretamente ao ofício de justiça, caso em que o termo de juntada mencionará esta circunstância. Já caiu isso aqui? Já foi cobrado. Quando houver em cada caso concreto, expressa a decisão fundamentada do juiz do feito, dispensando o protocolo no setor próprio. Canário, também já foi cobrado? Já foi cobrado em prova. Ou seja, então se o juiz estiver expressa dispensando o setor de protocolo, sim, eu também não preciso. Canário, então, é vedado ao ofício de justiça receber e juntar petições que não tenham sido encaminhadas pelo setor de protocolo. Então ele vai receber sim, Canário, mas recebe do protocolo. Por quê, Canário? Porque vem com o protocolo com a devida numeração. Lembra que ele vai fazer o número do processo, vai colocar o nome das partes? Essa é a ideia. É por isso que ele vai primeiro para o protocolo vai direcionar, para que depois não suma, não perca. É uma organização administrativa. É o princípio da eficiência. Por isso que é lindo o trabalho, maneiro demais. Então vem comigo. Quando ele diz assim, ele disse em 2017, só para constar, VUNESP TJ São Paulo. Em relação ao protocolo e juntada de petições, as normas da Corregedoria de Justiça prevêem que os ofícios de justiça não podem receber diretamente petições de requerimento de juntada de procuração ou de subestabelecimento, apresentadas pelo interessado, caso em que uma informação
na petição mencionará essa circunstância. Canário, tá bonitinho, mas tá na dúvida, deixa eu ponto. O lançamento do termo de juntada deverá ser efetuado na própria petição ou no documento a ser encartado aos autos, sendo certificado o ato de juntada nos autos e anotado no sistema informatizado oficial. Os ofícios de justiça devem receber todas as petições e juntá-las aos autos respectivos, remetendo o protocolo àquelas que sejam, ou seja, pertinentes aos processos que tramitem outros ofícios daquela comarca. Os ofícios de justiça devem receber? Não, canário, porque ele vem do setor de protocolo. Letra D. É vedado aos ofícios de justiça receber e juntar petições que não tenham sido encaminhadas pelo setor de protocolo. Tá bonito ou não tá? Até aqui. Tá assim. Salvo em hipóteses excepcionais, como quando houver, em caso concreto, expressa decisão fundamentada do juiz do feito, dispensando o protocolo no setor próprio. Canário, tá linda. Deixa um pontinho na D. Vamos para E. Se a petição inicial ou intermediária for acompanhada de objeto de viável entranhamento dos autos do processo, o escrivão deverá conferir? Sim. Arrolar? Sim. Qualificá-los e lavrar a certidão? Na presença do interessado, a quem caberá mantê-lo sob sua guarda e responsabilidade até encerramento da demanda. Preste atenção. Esse na presença do interessado é para arrebentar o caboclo, porque é sempre que possível na presença do interessado. Se é maldade, não, o nome disso é concurso público. Então não é sempre na presença, é sempre que possível. Portanto, joguei a letra E fora. Sobrou a D aqui, que a gente deixou um pontinho bonito. Canário, como nosso emocionante gabarito aqui. Letra D. É vedado aos ofícios de justiça receber, ou seja, canário, juntar petições que não tenham sido encaminhadas pelo setor de protocolo, salvo em hipóteses excepcionais, como quando houver em cada caso concreto, expressa a decisão fundamentada do juiz do feito, dispensando o protocolo no setor próprio. Artigo 92 do Código. Portanto, eu não posso errar isso aqui, canário, de jeito nenhum. Gabarito aí, letra D de dado. Caraca, canário, é muita coisa, eu sei. Vamos lá mais um cadinho pra gente falar mais um pouquinho, ó. Na ocasião de juntada de petições de documentos e ofícios recebidos, mandados precatórios, lavrar-se-á o respectivo termo de juntada. Aí olha aqui, ó. Para juntada na mesma oportunidade de duas ou mais petições ou documentos, será confeccionado um único termo de juntada com relação das peças. Ou seja, canário, então se tem dois ou mais na mesma oportunidade, um único termo de juntada. É vedado o lançamento do termo de juntada na própria petição ou documento a serem encartado aos autos. Recebidas as petições via facsímile ou por correio eletrônico, e-mail, diretamente do ofício de justiça ou na vara, será imediatamente lançado o número do protocolo, corpo do documento, para oportuno controle, nos prazos previstos no caput do parágrafo, enfim, por aí vai. Canário, ou seja, o que você precisa saber aqui? Precisa saber que se tiver juntada de documento de duas ou mais na mesma oportunidade, um único termo. Beleza? Então, canário, mais um negócio. É vedado o lançamento no termo juntado, petição, documento a serem encartados nos autos. Ou seja, lançamento no termo na própria petição. Todo mundo está comigo? Canário, tenho de gravar esses tópicos? Sim, que eu acabei de falar? Sim. Revisa mais uma vez, bate mais uma vez. Eu sei que é chato, eu sei que dá trabalho, eu sei que parece que é muita coisa. Não é. Você vai repetir essa informação, vai ouvir minha voz falando no seu ouvido no dia da sua prova. É isso que eu quero, beleza? E tenha certeza que eu quero ir no seu churrasco de posse e eu vou no seu churrasco de posse. Então continua aí, faz esse resumão aí. Um beijo, fica com Deus e até o próximo bloco.